Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu tenho um vídeo para vocês que é um pedido de um usuário do YouTube, tá? Antes de começar a mostrar para vocês o que é o pedido e o vídeo, eu queria dizer para vocês que lá no site do Scriptcase, no blog deles, eu tenho alguns vídeos que eu postei lá para eles, alguns posts e tal. Então eu vou deixar o link aí na descrição, se alguém tiver interesse em algum desses vídeos. Aqui são pequenos posts, mas a maioria deles tem um videozinho junto, tá? Digamos que um mini curso. Então é bem interessante. É como se fosse um repositório de arquivos que eu vou criando, tá? Então eu vou deixar o link na descrição também, caso alguém queira dar uma olhada nesses posts aqui. Vamos então ao que interessa. Bom, temos aqui o usuário Alian Vargas. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, tá? Mas ele me questionou o seguinte, sobre como pegar os dados do banco de dados e preencher o modal com estes dados. Ou seja, ele tem uma consulta, uh, por exemplo, de produtos, que é o que a gente vai usar no exemplo do vídeo de hoje. Ele tem uma consulta de produtos, cada produto tem um ID, e ao clicar no ID, ele quer fazer uma busca no banco de dados, pegar os dados do produto de acordo com o ID e preencher o formulário dentro do modal com essas informações, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode fazer isso. É bem fácil e bem rápido, não tem muito mistério, tá? Então vamos dar início. Deixa eu fechar aqui. Bom, eu tenho o projeto Samples, que é o projeto do Scriptcase. Então, aqui quando você vai criar um novo projeto, você tem a opção de baixar esse projeto Samples. Peguei aqui a grid Sample Modal Main e vou usar ela como exemplo. Então, Sample Modal Main. Aqui nós temos os seguintes campos, estes aqui que estão ocultos e estes aqui que estão aparecendo. Na verdade, ele vem com mais campos habilitados, tá? Ele vem com esses 4 campos aqui também habilitados, mas eu deixei eles para cá porque a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar esses campos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu já executar e mostrar para vocês como é que está até agora. A gente tem aqui o produto, a categoria e a data. Porém, nós temos mais informações. Nós temos o cliente, nós temos a região, nós temos quantidade, vendas, custo, lucro, etc. Então, seguinte, vamos fazer a primeira coisa é criar um campo para receber o nosso botão que vai abrir o modal. Então, eu vou criar um campo do tipo texto, vou chamar esse campo de view_modal. Não vou nem dar um label para ele, porque a gente não vai utilizar esse label agora, depois a gente coloca. Vou no evento onRecord. Só vou mostrar para vocês aqui no onScriptInit, a gente tem um evento, mas esse evento aqui é do próprio SC, tá? É uma função que o próprio modal, a própria grid do scriptcase do projeto Sample já vem com ela no onScriptInit. Então, isso aqui não foi eu que adicionei. Voltando lá no onRecord, a gente vai fazer o seguinte. Vou apertar Ctrl mais a barra de espaço para ele abrir algumas opções aqui que podem ser adicionadas no evento onRecord e vou selecionar o campo que eu criei. Então, view modal vai receber a seguinte informação. Eu vou fazer o seguinte também. Vou lá no W3 School Bootstrap, que eu gosto de pegar os códigos daqui que já vem praticamente tudo pronto, né? Então, vou procurar aqui modal. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui mesmo e vou abrir ele para a gente copiar o código. Então, a primeira coisa é criar o botão. Então, vou copiar o botão, vou lá no evento e vou colar aqui. Beleza, então aqui a gente já tem o botão, tá? E ele vai fazer a abertura do modal quando a gente clicar. Lógico que a gente ainda não tem o modal, não vai funcionar, tá? Então, coloquei aqui o botão, salvei. Vou fazer o quê? Bom, esse botão aqui, ele vai passar o ID do produto. Então, a gente precisa concatenar aqui dentro desse link o ID do produto. Como este evento aqui é o onRecord, a cada leitura de linha, ele vai gerar um botão diferente com as informações do produto que está sendo gerado naquele momento. Então, a gente vai fazer o seguinte.
Vamos criar aqui um atributo chamado produto-id e vamos adicionar aqui dentro o ID do produto. Uma dica, tá? A gente poderia utilizar aqui o próprio ID. Em vez de utilizar o produto, assim, a gente poderia utilizar o ID. Mas como a gente vai adicionar só um número, é melhor a gente criar um atributo aqui dentro do button. Então, por exemplo, no caso eu estou pegando o ID do produto, mas eu poderia pegar também, sei lá, valor-produto e passar aqui dentro o valor do produto. Tá? Não é a melhor técnica e tal, mas funciona para situações mais simples. Nesse caso aqui do produto, a gente só vai passar um código. Tá? Então, produto ID, e a gente vai passar o campo ID. Então, concatenando com o campo ID. Então, a gente fez o quê? Aspas duplas, porque a gente vai receber uma string, e aspas simples para a gente fechar. Então, fechou essa string, concatenou com ID e juntou essa string aqui. Depois a gente vai fazer o seguinte, nós vamos mudar este nome aqui para detalhes e salvar. Vou executar esse código. Ele vai trazer um botãozinho pra gente, só que desconfigurado, obviamente. Eu vou mandar inspecionar elemento. Podemos notar que nós temos aqui produto ID 1. Se eu for no botão de baixo, notem aqui, ó, ele vai aparecer aqui assim, mais ou menos. Ó, produto ID 2. Então, aqui, ó, produto ID 2. Se eu for no outro botão, produto ID 3, 4 e assim vai. Então, a gente já tem no botão o ID do produto. Tá? Próxima coisa que nós vamos fazer é pegar o modal. Então, a gente vai copiar aqui o código do modal e a gente vai jogar lá no onFooter. Uma coisa também, para a gente poder utilizar os eventos onHeader e onFooter dentro da consulta, nós precisamos estar com o cabeçalho e o rodapé habilitados. Então, rodapé habilitado, cabeçalho habilitado. Ok, vamos lá no onFooter. Vou fechar o PHP e abrir o PHP novamente. E aqui dentro das tags do PHP, da abertura e do fechamento, eu vou colar o código que eu copiei lá do W3 School. Esse código é o responsável por mostrar o modal pra gente, tá? Então, aqui a gente tem o modal title. E aqui nós temos o modal body, que é onde a gente vai criar depois o formulário para mostrar os dados do produto. Aqui nós temos um botãozinho, que é onde vai fazer o fechamento do modal conforme a gente clicar nele. Então, a gente tem a opção de fechar o modal por este botão e por este botão aqui. Mas isso daqui ainda não vai funcionar. Tá? Então, eu vou executar aqui. Deixa ele atualizar. Atualizou. Vejam que ele está aqui em cima. Ele não está funcionando. Por quê? Porque a gente não fez a importação, não adicionou os links do Bootstrap lá dentro, tanto CSS como o JavaScript. E a gente precisa fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui estes dois links aqui, que é o Meta Viewport, que é para a gente habilitar o responsivo. No caso, a gente vai usar o modal do Bootstrap, então ele vai atingir o modo responsivo. E nós temos também o Bootstrap min.css. Então, esses dois links aqui é o que a gente vai usar ali dentro, juntamente com os links de baixo, mas os links de baixo a gente vai adicionar em outro lugar. Então, a gente vai no evento onHeader e vai adicionar o CSS aqui no onHeader. Então, fecha o PHP, abre o PHP e aqui no meio adiciona o link CSS. Vou salvar e agora a gente vai pegar o link JavaScript. O JavaScript nós vamos colocar no onFooter e a gente vai colocar aqui embaixo. Então, nós temos o modal, o código, o CSS, o link CSS do Bootstrap e o link JavaScript do Bootstrap do jQuery ali embaixo. Vou executar agora. Ele trouxe aqui um botão gigante, porque a gente não mexeu no código lá, então ele trouxe um botão gigante e quando a gente clica, ele abre o modal, tá? A gente vai fazer essa modificação agora.
vai arrumar o botão e vai pegar o ID do produto e passar aqui para dentro. Primeira coisa, então, a gente vai arrumar o botão. Vou lá no OnRecord. E aqui nós temos as classes BTN, que é a classe padrão, BTN Info, que é a classe que dá a cor no botão, e BTN LG, que é a classe que dá o tamanho. Eu vou tirar essa BTN LG e vou deixar sem nada para ele pegar o tamanho padrão do botão. Vamos atualizar aqui e ele já vai diminuir o botão. Então, ele pegou aqui o tamanho padrão. Vou mudar já o label, então. Detalhes. E salvei. Deixa eu ver se vai mudar. Beleza. Bom, então a gente já tem o botão pegando o ID e a gente já tem o modal abrindo. Agora é que a gente começa a incluir o código JavaScript que vai fazer essa leitura do ID e atualização no banco, e pegar os dados no banco e jogar dentro do modal. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar o código aqui. O código dentro do modal, que é esse form, só para a gente não perder tempo criando o formulário. Então, esse formulário aqui é o que a gente vai preencher quando a gente pegar os dados lá no banco. Então, a gente tem aqui um form group com um input do tipo texto, que vai receber a região. Deixa eu mostrar aqui para vocês no banco de dados a tabela sales, que é a que a gente está usando. A gente tem o campo região e tem o campo customer name. Então, são esses dois campos que a gente vai pegar os dados no banco e colocar aqui dentro. Região, então, a gente chamou de F, região, e customer name a gente chamou de fname. Então, a gente tem dois inputs e esses dois inputs vão ser preenchidos. Eu utilizei aqui o disable para que os campos venham desabilitados, porque a gente só vai mostrar as informações, a gente não vai adicionar, nem inserir, nem nada, é só um exemplo para puxar os dados do banco mesmo. A gente tem um botão para fechar o modal, que no caso ele está aqui embaixo, e a gente vai tirar ele daqui. E a gente tem um botão Type Submit, que vai submeter o formulário, mas a gente não vai utilizar ele nesse exemplo aqui, é só para ficar ali mostrando mesmo, tá? E esse botão é um Save, tá com o nome de Save. Vou executar a aplicação novamente para a gente ver esse formulário como é que ele tá. Então, detalhes, e ele trouxe aqui região e Customer Name. Então, a gente tem os dois botões, Close e Save. A gente vai fazer o seguinte, notem que aqui quando a gente abre a aplicação, ele vem com o modal e depois ele tira, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui onde tem My Modal, a gente vai adicionar Style, Display, None, e vou adicionar um Important no final, para ele dar certeza de que vai executar esse CSS aqui. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ocultar o modal na inicialização da aplicação e só vai habilitar o modal quando ele clicar mesmo no botão. Então, vamos ver a diferença que vai dar agora. Ó, atualizou e já não trouxe ali o modal em cima, ele já direto abriu a aplicação. Porém, quando eu clico no botão, ele abre o modal normalmente. Tá? Buena. Vamos fazer o seguinte agora. Aqui embaixo do último link do script, nós vamos criar o código JavaScript que vai fazer essa busca no banco. Deixa eu pegar aqui o código para a gente ganhar um pouco de tempo. Aqui. Vou colar esse daqui primeiro. Aqui embaixo nós vamos fechar esse código e vamos fechar o script. Bom, aqui nós temos uma chamada JavaScript que, na verdade, acho que ela é jQuery, se eu não me engano, que vai fazer o seguinte, todo o código que eu colocar aqui dentro vai ser executado na leitura da página. Então, o JavaScript geralmente ele é executado no final da página.
quando eu adiciono esse código aqui e um código aqui dentro, ele acaba sendo executado na leitura da página. Então, ao iniciar a página, já executa o código. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ir lá no onRecord. onRecord. Vamos adicionar aqui uma classe para a gente fazer essa questão lá do JavaScript. Então, a gente vai adicionar uma classe, um nome de uma classe, e quando a gente clicar nesse botão, de acordo com a classe, a gente vai pegar o ID e vai fazer uma chamada Ajax para uma aplicação do tipo Blank, que inclusive a gente já tem ela criada aqui, só não está com alguma informação ainda porque eu não coloquei, mas ela já está aqui criada. Então, eu vou colocar aqui uma classe, por exemplo, getProduto, ou melhor, clique-produto. Vou copiar essa classe e vou lá para o onFooter novamente. Pronto. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte. Cifrão, abre e fecha parênteses, ponto, clique, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui nos primeiros parênteses, nós vamos adicionar a classe que a gente criou lá. Então, ponto, para informar que é uma classe, e o nome da classe. Depois, ponto clique. Então, quando a gente clicar no produto, quando a gente clicar na tag, vamos chamar assim, quando a gente clicar na tag que tiver essa classe, ele vai executar uma função, clique, e aqui dentro, function, abre e fecha chaves, vai executar essa função aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o ID. Então, var, underline, id, cifrão this. Então, this quer dizer que eu estou pegando exatamente essa informação aqui. This.attr. E aqui dentro a gente vai fazer aquela chamada lá do atributo que a gente criou. Então, deixa eu pegar só o nome aqui que eu já não lembro. Produto-id. Voltando lá, colei aqui. Vou mandar dar um console log nessa variável id para a gente visualizar qual é o id que ele está pegando quando a gente clicar no modal. Então, executar. Vou aqui no meu console já. Atualizou, beleza. Cliquei no primeiro botão, id1. Fechei o modal, vou lá no último botão, id10. Fechei o modal, vou num outro botão qualquer, id6. Tá, então a gente já tem o ID do produto aqui no código JavaScript. Agora nós precisamos fazer essa requisição Ajax, que vai lá no Blank pegar as informações do banco. Então vamos fazer o seguinte, cifrão.ajax, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro do Ajax a gente vai abrir as chaves e aqui dentro nós vamos precisar de algumas informações. Primeira informação, URL. Vou pegar aqui já o código que está pronto, que é mais fácil. URL, /, blank get dados, que é o blank que a gente criou aqui, na verdade já estava criado. Blank get dados.php, então vai nessa aplicação aqui. Type é o tipo de envio, então se é post ou se é get, a gente está fazendo no caso um post. Data são os parâmetros, então dentro do Blank a gente vai receber a variável id, e aqui nós estamos passando a variável underline id. Depois nós temos este código aqui, que é done. Então, o que acontece? Ele vai fazer essa informação aqui, vai lá no blank get dados, passando o id, vai fazer o que tiver que fazer lá dentro, e quando retornar, ele vai retornar uma variável pra gente. Tá? Isso daqui eu vou tirar, por enquanto, e vou mandar ele dar um console log no retorno que a gente vai ter lá do Blank. Salvei aqui.
E agora a gente precisa ir lá no blank. Bom, aqui no blank nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos verificar se aquela variável id está preenchida. Então, iset underline post id. Se a variável existir, a gente vai deixa eu ver, a gente vai fazer um select. Opa, select. Deixa eu pegar o código aqui que fica mais fácil. Vamos lá, select. A gente vai fazer um select buscando a região, customer name, from sales, where id igual a id1. No caso aqui eu vou modificar para post id. SC select retorna para mim uma variável chamada rs do SQL informado acima. Aqui nós vamos criar antes do if uma variável x recebendo um array para a gente poder passar lá para o Ajax essas informações aqui em forma de array, tá? Então aqui x recebe array e aqui dentro, quando pegar os dados de retorno, a gente criou um x, a gente criou um array com o nome de região e um array com o nome de customer. Então, região recebeu posição 0, que é essa daqui, e customer recebeu posição 1, que é customer name. Depois a gente fez um echo, JSON underline encode, retornando a variável x, que é esse array que a gente criou aqui em cima. Tá, então esse array aqui, ele tem que mostrar pra gente agora no console log quando a gente clicar no botão. Então, vou gerar o código fonte. Pronto, agora a gente vai lá na grid novamente e manda executar. Deixa eu já fechar isso aqui, que a gente não vai mais utilizar. Vou apagar e vou clicar no detalhes 1. Cliquei no detalhe 1, ele retornou pra gente South Atlantic e Yoshi Tanamori. Vou fechar e vou clicar no botão lá de baixo, no 10. Ele retornou pra gente uma outra informação. Tá? Então, a gente já está pegando os dados do banco de dados. Inclusive, se eu vier aqui no banco, o ID 10, nós temos o quê? Lúcia Carvalho, é o customer name, e este nome aqui, Norte Central. Então, região tá certa e Lúcia Carvalho. Beleza, já temos esses dados aqui, trazendo certinho e mostrando no nosso console log que a gente mandou dar aqui dentro, ó, no retorno da função. Agora a gente vai colocar essas informações dentro destes campos aqui. Buenas, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é receber os dados que vão vir do blank. Então, vou criar aqui uma var dados, recebendo json.parse, jogo aqui, parênteses a, ponto e vírgula. Então, aqui ele vai pegar esse JSON encode que a gente colocou aqui dentro, e esse comando aqui ele vai fazer um decode para a gente passar aqui para dentro dessa variável dados em forma de array. Tá? E aqui é a variável que a gente está recebendo aqui de retorno da função. Agora, nós já temos aqui em var dados as mesmas informações que a gente tinha aqui em var x. Então, a gente vai chamar dados com este nome aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou comentar e vou colocar aqui dados e vou colar isso daqui. E vou pegar aqui já customer. E vou colocar aqui também para a gente ganhar tempo. Beleza, já temos então os dois valores que foram retornados lá do nosso blank. Então, dados região e dados customer. Agora a gente vai preencher estes campos aqui com aquelas informações. Então, eu preciso pegar o ID que eu criei no campo lá, que é esse ID aqui, ó, do campo região, é F região. Cadê? Aqui. Então, nesse ID aqui, nós vamos jogar a informação região. Então, vem aqui, cifrão, abre e fecha parênteses, aspas duplas, jogo da velha, porque é um ID, F região.
ponto val, nós vamos adicionar um valor, e aqui dentro nós vamos colocar esta informação aqui, que é a informação que vai preencher a região. Vamos repetir esse código, então vou só copiar e colar aqui embaixo, e a gente vai mudar o ID e vai mudar aqui a região. O ID do Customer Name é fname. Então, fname, colei aqui, e em vez de região vai ser dados customer. Já posso deletar essa informação aqui. E aqui eu já vou preencher, então, os campos com as informações. Vou salvar e vou executar lá para a gente ver funcionando. Dados, detalhes, e ele preencheu aqui as duas informações que a gente mandou buscar lá no banco. Detalhes, as duas informações. Bom, Camila, eu quero trazer, sei lá, o valor do banco de dados. Como é que eu faço? Vamos adicionar então aqui mais um valor. Mais um input. Vou copiar aqui. Agora vai ser valor. Vou modificar aqui o label. Valor. Vou deixar como text mesmo. E aqui vai ser f valor. Então aqui a gente criou o input que vai receber o valor, tá? Vou dar um disable nele. Já tá com disable. Então vou deixar ele desabilitado para não alterar nada. Aqui dentro do blank get dados, nós vamos pegar esse valor do banco também. Então, o campo... Boa, agora eu não sei qual campo que é. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual deles que é o valor. Mas, de qualquer forma, a gente pode pegar qualquer um. Vamos pegar esse sales mesmo. Então, aqui, copy field name. Volto lá no blank get dados e vou adicionar aqui uma vírgula e o campo lá do banco. Precisamos aqui criar mais um X com a descrição sale. Então, mais uma posição no array e passando fields 2. Aqui a gente não precisa mexer nada, a gente só vai adicionar aqui mesmo a informação dentro do array e vai retornar a mesma informação, que é o X. Então, vou gerar o código-fonte aqui. Beleza, deixa gerando, já vou voltar lá no modal. Vou pegar aqui o ID, fvalor, e vou adicionar aqui. Então, cifrão, aspas duplas, jogo da velha, fvalor, ponto val, abre e fecha parênteses. Vou copiar essa informação aqui de cima e vou colar aqui embaixo. Em vez de customer, vai ser sales. Deixa eu ver se já gerou aqui o código-fonte. Já. Vamos executar, fechar aqui e vamos executar, então, a grid novamente. Beleza, detalhes, valor 50 com 82, 84 com 70, 90 com 75. Beleza, já temos então todas as informações que a gente queria pegar. Se você quiser, por exemplo, alterar o título do modal, sei lá, você selecionou o produto tal. É a mesma coisa, tá? Vai aqui no blank, busca o nome do produto. Deixa eu ver qual que é o nome do produto. Produto é o campo product. Então, vou colocar aqui. Vou criar mais uma posição no array. Produto recebendo opa, esse daqui deu zebra. Agora eu vou copiar aqui e aqui. Posição 3. Então a gente já está retornando lá o nome do produto também. Vamos gerar o código-fonte. Vamos lá no sample. Aqui dentro do modal header, a gente vai tirar esse nome, vai deixar sem nada e vou adicionar um ID aqui. ID, sei lá,
product name. Vamos utilizar este ID aqui. Copiei, vou ali embaixo. Ponto val, abre e fecha parênteses. Então, no input não, é um H4, isso. Aqui na tag H4, nós vamos adicionar, então, o nome do produto. O ID da tag lá. Aqui a gente vai pegar o array, a posição do array que a gente quer. Deixa eu copiar aqui o nome, para não digitar. E aqui a gente vai concatenar, sei lá, alguma informação. Ou melhor, detalhes do produto, 2 pontos, espaço, fecho aspas duplas, sinalzinho de mais para concatenar com a variável JavaScript. Vou executar a aplicação. Cliquei aqui, produto combo, ele não trouxe, deixa eu verificar o porquê. Product name, ponto val. Ah, tá. É porque ponto val a gente usa só para input, ele não é ponto val, é ponto text. Como é uma tag de texto, a gente usa ponto text para adicionar o texto. Vamos lá de novo. Detalhes do produto combo. Detalhes do produto Outback. Esse é bom, esse produto é top. Outback Lager. Então a gente já tem aqui as informações, tá? Agora fica a critério de vocês. Notem que quando você clica, ele atualiza os dados, ó, rapidão. Agora fica a critério de vocês aí colocar o que vocês querem mostrar aqui dentro. Se vocês quiserem salvar alguma informação, aí tem que fazer um processo de salvar e tal. Inclusive, se eu não me engano, no vídeo anterior, o modal Bootstrap, não, mensagens customizadas, modal Bootstrap, script case, o que eu mostrei no início desse vídeo, se eu não me engano, ele fala como que salva as informações, tá? Então, quem já assistiu sabe, quem não assistiu, dá uma olhada ali. Tá nos meus vídeos no YouTube. Agora a gente vai fazer o seguinte, tem mais um código JavaScript que nós vamos adicionar no evento onFooter, que ele vai fazer o seguinte. Primeiramente, deixa eu abrir aqui a minha tela de login e abrir o meu produto, a minha lista de produtos pelo menuzinho lá pra gente ver o modal funcionando lá dentro. Então, root, login v9, lembrando que essa aplicação de login faz parte do samples. Essa aplicação de menu não faz parte do samples, ela é gerada pelo meu sistema GD Menus, que gera o código fonte do menu responsivo, tá? Então, a gente tem aqui o menu, a gente tem o produto, e ele abriu aqui o produto com esse iframe pequeno. Então, a gente vai adicionar o seguinte código para que o iframe seja carregado completamente. Aqui fora do document read, nós vamos adicionar este código aqui. Deixa eu salvar só para ele arrumar esses números. E beleza, ele vai fazer o quê? Window onload, ou seja, quando iniciar a página, no onload da página, ele vai pegar a altura da aplicação que está abrindo, no caso, eu passei aqui o ID da grid, e vai adicionar essa altura no meu iframe principal, que é este iframe aqui, que está no meio, tá? Então, gera o código fonte. Fechei. E vou mandar abrir produtos de novo. Pronto. Ele já carregou, então, a minha grid conforme o tamanho dela. Então, o tamanho da grid é esse, ele carregou assim. Aí eu clico aqui no botãozinho do menu, ele sobe lá pra cima. Normal. Aqui embaixo a gente tem um add new, que faz parte da aplicação do Bootstrap. Ele abre aqui num modal. Ele tá desconfigurado assim mesmo. Quando eu abri ele fora, ele tava assim. E o modal continua funcionando. Então, a gente tem aqui os detalhes do produto. Uma coisa interessante também é que esse meu menu, que é gerado lá no meu sistema, ele é responsivo. Então, você tem aqui uma consulta. Ela não é completamente responsiva, porque isso é uma questão do script case, tá?
mas o menu ele está responsivo, então você consegue ver os itens aqui ocultos, né? Você tem só uma barrinha e quando você clica ele habilita os itens. O menu do usuário é a mesma coisa. E quando você clica aqui no modal detalhes, no botão detalhes, ele abre para você o modal também responsivo. E se você diminuir a tela, ele vai diminuindo o modal e o menu conforme você vai modificando, tá? Então ele vai fazendo essa responsividade. Aqui ele abriu com essa barra de rolagem porque a gente estava em modo desktop e do nada a gente passou pro mobile, digamos assim. Mas se eu atualizar aqui a página e mandar abrir de novo aqui o produto, ele não traz mais aquela barra de rolagem. Ou seja, se você abrir o menu no desktop, ele não vai ter barra de rolagem. Se você abrir no mobile, ele não vai ter barra de rolagem. Ele vai ter barra de rolagem se você abrir no desktop, comprimir, ou se você abrir no mobile, que eu acho mais difícil, você abrir no mobile e do nada você expandir, tá? Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tal. Foi um pouco demorado, deu mais ou menos uns 40 minutos, mas eu acho que deu para explicar bem. Eu tinha feito uma live, inclusive foi hoje mesmo, dia 22 de fevereiro de 2018, na parte da tarde, mas ficou bem ruim. Eu tava meio cansada, tava um vendaval aqui e tal, e eu meio que me enrolei. Então eu tirei a live do ar e criei esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês mais detalhadamente todas as informações, sem ter nenhum problema e sem nenhuma enrolação também, tá? Quanto ao código, se eu vou ou não deixar disponível. Eu vou deixar disponível para vocês o código do Blank, tá? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para vocês baixarem o código do Blank e os códigos da Grid, tá? Então, on record, esse código, on header, esse código, e o on footer, o código todo. Inclusive esse daqui que eu vou deixar de brinde para vocês, porque esse código aqui mais é para quem utiliza o menu do GD Menus, tá? O menu eu não vou deixar, obviamente, porque ele é um sistema que é pago e tal, por isso que quem tiver interesse dá uma olhada no link que eu vou deixar aí abaixo também, tá? Então, o menu não fica disponível, mas essas duas aplicações aqui vão ficar disponíveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar mensagem aí nos comentários e tal, que assim que eu puder eu vou responder. Só mais uma coisa também. Aqui eu deixei os links online, tá? Então o jQuery tá online, o Bootstrap Min.js tá online. Eu sugiro que você faça o download desses códigos aqui e coloque na biblioteca externa. E aí você vai ter ele salvo aí, porque pode acontecer desse link sair do ar e você acabar perdendo, tá? O código. Então é melhor você fazer o download, salvar na biblioteca externa ou até mesmo numa pasta e depois só fazer a chamada aqui, tá bom? Então era isso, até a próxima e muito obrigada pela atenção.